Então, olha lá, ó. Então, primeiro a gente vai começar com as expansões binomiais. Então, olha só. Se eu tenho a mais b elevado a zero, a mais b elevado a zero é a mesma coisa que 1. A mais b elevado a zero é a mesma coisa que 1. A mais b elevado a 1 é a mesma coisa que a mais b. Só que eu vou escrever como 1a mais 1b, né? Então, ó, a mais b elevado a 1 seria equivalente a 1a mais 1b, beleza? E a mais b ao quadrado? Como é que vai ficar o a mais b ao quadrado? Vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo bem? E a mais b ao cubo? Vai ficar o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Beleza? E a mais b à quarta? Gente, olha que interessante aqui. O a mais b à quarta vai ficar a quarta mais 4a ao cubo b, mais 6a quadrado b quadrado, mais 4ab ao cubo, mais b à quarta. O a mais b à quarta já é pouco comum aí, é bem pouco exigido aí de vocês, tá bom? O a mais b à quinta vai ser a quinta mais 5a quarta b, mais 10a ao cubo b quadrado, mais 10a quadrado b ao cubo, mais 5ab à quarta, mais b à quinta. Olha só para os números em vermelho. Os números em vermelho, você acaba lembrando do triângulo de Pascal, não é verdade? Na verdade, é exatamente isso, é o triângulo de Pascal, os números em vermelho. E aqui, ó, a gente faz o seguinte, ó. Por exemplo, vamos começar do a mais b à quarta. Como funciona o a mais b à quarta? O a mais b à quarta será a quarta, depois a ao cubo, depois a quadrado, depois a elevado a zero. Pelo outro lado, começa com b à quarta. Então, vai ficar b à quarta, b ao cubo, b ao quadrado, b e depois sem b. Bom? O a mais b à quinta. A quinta, a quarta, a ao cubo, a quadrado, a e depois sem a, ou com a elevado a zero. Depois, com o b, dará b à quinta, b à quarta, b ao cubo, b quadrado, b, e depois aqui o termo sem o b. Beleza? Gente, eu vou explicar a relação de Fermat no próprio exercício, tá bom? Daqui a pouquinho eu já mostro para vocês. Então, genericamente, a gente poderia dizer o seguinte, que a mais b elevado a n, a mais b elevado a n, o que eu vou fazer? Vou pegar a linha n do triângulo de Pascal, que é n0, n1, n2, n3, n3, n4, depois nn-2, nn-1, nn, tá bom? Então, vai dar N0, N1, N2, N, e assim vai, né? Que é a linha N do triângulo de Pascal. Já o A aqui, ó, ele começa elevado a N. Então, A elevado a N menos 1, N menos 2, e vai até, ó, A2, A1 e A elevado a zero. Tá bom? Pelo outro lado, começa com B elevado a N. Então, vai ficar B elevado a N, B elevado a N menos 1, B elevado a N menos 2, B ao quadrado, B elevado a 1, B elevado a zero. Tudo bem? Então, e essa fórmula aqui é a do termo geral do binômio de Newton. Aonde você viu, professor, cair isso? Gente, ó, cai eventualmente na UFO. Não é todo ano, mas a UFO gosta desse tema, tá? Que é o termo geral do binômio de Newton. Então, seria TK mais 1 é igual a número nominal NK, A elevado a N menos K, B elevado a K. Vai funcionar sempre dessa forma. A elevado a N menos K, B elevado a K. Tá bom? Gente, para fazer essa questão, já vou usar o YouTube. Desenvolva
os seguintes binômios. O primeiro binômio que a gente vai desenvolver seria 3x mais 2 elevado à quarta. 3x mais 2 elevado à quarta. Então, para a gente fazer o 3x mais 2 elevado à quarta, a gente precisaria saber qual é a linha 4 do triângulo de Pascal. Mas, eventualmente, a gente não se lembra. E isso é super normal. Então, vamos lá. Ó. Eu sei que aqui a gente terá o seguinte. O primeiro termo é o 3x. Então, o esqueleto do triângulo vai ficar assim, ó. Vai ficar 3x elevado à quarta, depois 3x elevado ao cubo, depois 3x elevado ao quadrado, depois 3x elevado a 1 e, finalmente, 3x elevado a 0. Pelo outro lado, nós começaremos com o 2. Então, vai ficar 2 elevado à quarta, depois 2 elevado ao cubo, depois 2 elevado ao quadrado, depois 2 elevado a 1 e, finalmente, 2 elevado a 0. Tá, até aqui tudo lindo. Só que aí eu preciso dos coeficientes e agora vai começar a parte complicada. Olha só, gente. Os coeficientes, a gente pode fazer o seguinte. O primeiro coeficiente é sempre 1, tá? O próximo coeficiente, como a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, é 1 vezes esse cara dividido por esse mais 1. Então, eu vou até escrever aqui, ó. 1 vezes esse cara dividido por esse cara mais 1. Vai ser sempre assim. Isso aqui é a relação de Fermat. Olha só. 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. Perceba que os números em azul, ó, 1, 4, 6, 4, 1. Por que que isso aqui tá desse jeito? Porque é a linha 4 do triângulo de Pascal. Então, a relação de Fermat serve exatamente para isso, para você gerar a linha 4 do triângulo de Pascal sem o triângulo de Pascal. Como o sinal aqui é de mais, então você vai colocar mais em tudo aqui, ó. Colocar mais em tudo. Beleza? E agora nós teríamos que resolver isso aqui. Nossa, olha só. 1 é 1, né? 3 à quarta é 81. Então vai ficar 81 x à quarta, 2 elevado a 0 é 1, mais 4 vezes 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. X ao cubo vezes 2. Mais 6 vezes 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado vezes 4. Mais 4 vezes 3x. 2 ao cubo dá 8. Opa, 8. Mais, aqui dá 1 e 2 à quarta dá 16. Beleza? Fazendo essa conta, então resultará em 81
x à quarta. Vixe, aqui tá complicado, hein? Mais, ó, 27 vezes 4, vezes 2 dá 54, 54 vezes 2 dá 108, e 108 vezes 2 dá 216. Portanto, dará 216 x ao cubo, mais 6 vezes 9, 54. 54 vezes 4, 54 vezes 2 dá 108, e 108 vezes 2 dá 216. Mais 216, x ao quadrado. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 8 dá 96. Mais 96x mais 16. Portanto, ó, 3x mais 2 elevado à quarta seria equivalente a isso aqui. Tudo bem? E isto é uma expansão binomial. Beleza? Sei que você está com dificuldade, é uma parte bem abstrata, mas vamos lá, ó. Vamos fazer o item B. Vou fazer pela relação de Fermat de novo, tá bom? Então, ó, 2x menos 1 elevado à quinta. 2x menos 1 elevado à quinta. Como a gente vai fazer o 2x menos 1 elevado à quinta? Vamos pensar, ó. Primeiro, a gente tem aqui, ó, o 2x. Tudo bem? Então, vai ficar assim. Como é elevado à quinta, vai começar... Como é elevado à quinta, vai começar em 2x elevado à quinta. Depois, virá o 2x elevado à quarta. Depois, o 2x elevado ao cubo. Depois, o 2x elevado ao quadrado. Depois, o 2x elevado a 1. E o 2x elevado a 0. Pelo outro lado, a gente vai começar com o 1. Começar com o 1. Então, aqui, ó, vai ficar 1 elevado à quinta, depois 1 elevado à quarta, depois 1 elevado ao cubo, depois 1 elevado ao quadrado, depois 1 elevado a 1 e depois 1 elevado a 0. E agora a gente vai usar os coeficientes pela relação de Fermat, que seria o seguinte. Começa aqui com 1. Então, daria 1 vezes 5 dividido por esse mais 1. Então, 1 vezes 5, 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 3, 30. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 2, 20. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5 dividido por 5, dá 1. Tudo bem? Então, é esse vezes esse dividido por esse mais 1. Além disso, nesse caso, a gente tem esse sinal de menos. Como proceder com o sinal de menos? Basta pensar o seguinte. Quando você tem a menos b ao quadrado, como é que funciona? É a quadrado menos 2ab mais b quadrado. Então, o sinal é menos, depois é mais. Então, aqui vai ser sempre assim também. Portanto, aqui vai ficar menos o primeiro, depois mais, menos, mais.
menos. Tá bom? Então vai ficar menos, mais, menos, mais, menos, mais, e assim vai. Então, resolvendo isso aqui, nós teremos o seguinte: 2 à quinta, x elevado à quinta. 2 à quinta dá 32, x elevado à quinta. Menos 5 vezes 2 à quarta dá 16, vezes x à quarta, mais 10. 2 ao cubo dá 8, portanto aqui vai ficar 8x ao cubo, menos 10 vezes 4x ao quadrado, mais 5 vezes 2x, que dá 10 também. E aqui dá tudo 1, né? Então, menos 1. Então, isso aqui será igual a 32x à quinta, 32x à quinta, 5 vezes 16 dá 80, menos 80x à quarta, mais 10 vezes 8, 80x ao cubo, menos 10 vezes 4, 40x quadrado, mais 10x menos 1. Tudo bem? Então vai ficar 2x menos 1 elevado à quinta. Então, 2x menos 1 elevado à quinta seria essa distribuição aqui. Beleza? Ficaria dessa forma. Gente, olha só agora o outro. O outro aqui diz 1 menos 2x elevado à quinta. 1 menos 2x elevado à quinta. Vamos fazer aqui só para treinar. Menos 2x elevado à quinta. Vamos fazer diferente esse, vai. Gente, ó, pensa o seguinte. Quando você tem a menos b ao quadrado, a menos b ao quadrado vai ficar como? Vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se você tiver a mesma coisa invertida, b menos a ao quadrado, vai ser b quadrado menos 2ba mais a quadrado. Quando o expoente é par, o número fica exatamente o mesmo. Mas quando o expoente é ímpar, a coisa muda. Por exemplo, a menos b ao cubo. Mais fácil ainda, vamos fazer com um número. Ó, vamos supor que o a seja 3 e o b seja 2. Então, 3 menos 2 ao cubo vai dar 1 ao cubo. E 1 ao cubo é 1. Beleza? E 2 menos 3 ao cubo? 2 menos 3 ao cubo, que é o inverso, ó, troquei a ordem. Quanto vai dar? Vai dar menos 1 ao cubo, que é igual a menos 1. Então, quando o expoente for ímpar, perceba que se você trocar esses dois de lugar, o sinal vai ficar trocado. Ó, aqui é 1 e aqui vai ficar menos 1. Então, quando você troca os dois de lugar, o sinal vai ficar trocado. Como o sinal vai ficar trocado, então esse menos 1 vai ficar mais 1. Ó, menos 1 vai ficar mais 1. O 10x vai ficar menos 10x. Eu vou trocar o sinal de todo mundo. O menos 40x quadrado vai ficar mais 40x quadrado.
O 80x ao cubo vai ficar menos 80x ao cubo. O 80x à quarta vai ficar mais 80x à quarta. E o 32x à quinta, que é positivo, vai ficar menos 32x à quinta. Beleza? Então, quando troca a ordem, é a mesma coisa que trocar o sinal de todo mundo. Beleza? Vamos fazer o último aqui. O último é o item D. O item D diz: quanto vale x mais 1 sobre x elevado à sexta? X mais 1 sobre x elevado à sexta. Vou usar aquele mesmo raciocínio. Começa com x. Então vai ficar primeiro x à sexta, depois x à quinta, depois x à quarta, depois x ao cubo, depois x quadrado, depois x e depois x elevado a zero. Pelo outro lado, 1 sobre x elevado à sexta. 1 sobre x elevado à sexta começa assim. 1 sobre x elevado à sexta, depois 1 sobre x elevado à quinta, depois 1 sobre x elevado à quarta, depois 1 sobre x elevado ao quadrado, depois 1 sobre x, 6, 5, 4, aqui é o 3, aqui é o 2, aqui é o 1 e aqui é o 0. Beleza? Finalmente, os coeficientes, eu utilizarei a relação de Fermat. O que diz a relação de Fermat? Esse coeficiente é esse vezes esse dividido por esse mais 1. 1 vezes 6, 6. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 5, 30. 30 por 2, 15. 15 vezes 4, vezes 2 dá 30, vezes 2, 60. 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 por 4 dá 15. 15 vezes 2 dá 30. 30 por 5. 15 vezes 2, 30 por 5 dá 6. 6 vezes 1, 6. 6 por 6 dá 1. Beleza? Dá pra gente, como aqui é o sinal de mais, portanto, todos os números aqui terão o sinal de mais. Beleza? Feita a relação de Fermat, vamos calcular aqui. 1 vezes x à sexta, que dará x à sexta mesmo, mais 6x à quinta sobre x, mais 15 x à quarta vezes 1 sobre x ao quadrado, mais 20 x ao cubo vezes 1 sobre x ao cubo, mais 15 x quadrado vezes 1 sobre x à quarta, mais 6 vezes x vezes 1 sobre x à quinta, mais 1 sobre x à sexta. Dá para cancelar aqui, né? Então, olha só. X à sexta, aqui a gente pode conservar a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar
vai ficar x à sexta mais 6x à quarta mais 15, conserva a base e subtrai os expoentes, x ao quadrado mais 20, aqui vai dar 1, mais 15 sobre x quadrado mais 6 sobre x à quarta mais 1 sobre x à sexta. Portanto, isso aqui resultará em x mais 1 sobre x elevado à sexta. Então, essa aqui seria a resposta do último item aí que a gente tem. Isso aqui seria a resposta do último item que a gente tem. Beleza? E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, média ou difícil? Vamos ver o que o pessoal achou desse desenvolvimento. É uma coisa que não é muito fácil, tá? Não é muito fácil, mas também não é impossível, né? A gente acaba conseguindo resolver aí facilmente. Vamos fazer a questão de número 2? Olá, a Isabela Alves achou difícil. Realmente, Isabela, é difícil e a gente agradece que não cai, né? Porque como não cai, já dá uma facilitada boa, né? Apesar de ser uma matéria difícil, como não cai. Olha lá, a Isa também mandando seu recado, também achando difícil. Realmente complicado. Vamos lá? Vamos para vamos para a questão de número 2 da aula, para a gente finalizar essa aula. Questão de número 2. Essa questão é bem intrigante. Ela fala o seguinte: questão da PUC. Calcule o valor da expressão raiz. Depois eu fecho aqui. De 1320 elevado à quarta menos 4 vezes 1320 elevado ao cubo vezes 1318 mais 6 vezes 1320 ao quadrado vezes 1318 ao quadrado menos 4 vezes 1320 vezes 1318 elevado ao cubo mais 1318 elevado à quarta. Beleza? Gente, olha só que louco. O 1320 está elevado à quarta, depois aqui ao cubo, depois aqui ao quadrado. Aqui não tem nada, mas é como se ele tivesse elevado a 1 e depois elevado a 0. Pelo outro lado, a gente tem o 1318 elevado à quarta, depois elevado ao cubo, depois elevado ao quadrado. Aqui não tem nada, é como se ele tivesse elevado a 1 e depois elevado a 0. Tudo bem? Então, ficaria nesse arranjo. Tudo bem? Ótimo. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos chamar
o 1320 de A. E o 1318 a gente vai chamar de B. Tá bom? Então aqui nós teríamos o seguinte: raiz de, aqui vai ficar A elevado à quarta, depois A elevado ao cubo, depois A elevado ao quadrado, A elevado a 1 e A elevado a 0. Pelo outro lado, começaremos com B à quarta, depois aqui vai ficar B ao cubo, depois B ao quadrado, depois B elevado a 1 e depois B elevado a 0. E o coeficiente que continua exatamente a mesma coisa. Portanto, menos 4 vezes esse, mais 6 vezes esse cara aqui, menos 4 vezes esse cara aqui, mais B à quarta. Então, olha só, 1, 4, 6, 4, 1. O que é isso, então? Essa seria a linha 4 do triângulo de Pascal, ó. Linha 0, 1, linha 1, 1, 1, linha 2, 1, 2, 1, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro. Linha 3, 1, 3, 3, 1. E a linha 4? 1, 4, 6, 4, 1. Beleza? Então quer dizer que aqui é a linha 4 do triângulo de Pascal. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa, ó. Menos mais, menos mais. Então seria a linha 4 do triângulo de Pascal. Seria a mesma coisa que A menos B, A menos B, tudo isso elevado à quarta. Raiz de A menos B elevado à quarta. E então, isso aqui seria igual a raiz... Ó, a raiz do número à quarta seria igual a ele ao quadrado. Quer ver? Ó, a gente poderia escrever até assim. A menos B elevado a 4 sobre 2, que é a mesma coisa que A menos B ao quadrado. E o A quanto vale? O A vale 1320. E o B vale 1318. Tudo isso ao quadrado. 1320 menos 1318 vai dar 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado seria 4, que corresponde à alternativa D.